Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é esse a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, 1º de fevereiro, sábado, dedicado à Santíssima Virgem Maria. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Aqui nós temos a passagem da tempestade acalmada. A tempestade acalmada com uma ordem à palavra de nosso Senhor. Jesus que diz: Cala-te, silêncio, cala-te. E imediatamente o vento cessou e houve uma grande calmaria. O texto que nós acabamos de ler quer hoje, de alguma maneira, levantar a nossa fé, né? Diante da barca que se enche de água. Quem de nós já não passou por muitas tempestades nessa vida? Talvez você esteja passando agora por uma tempestade. Mas eu gostaria de chamar a atenção daquilo que me chamou bastante atenção no texto do Evangelho. O texto diz assim: Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas. O interessante é que o texto do Evangelho não diz que as outras barcas estavam passando apuro. Não, somente a barca que Jesus estava. Somente a barca que Jesus estava, no maior vendaval acontecendo, Jesus dormindo sobre um travesseiro e os discípulos apavorados, porque diz aqui que o vento era contrário e a barca já começava a encher. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes na nossa vida é assim. Nós estamos no olho do furacão, no meio de uma grande tormenta, e muitas vezes esse vento ele é contrário. E aqui nós podemos tirar uma grande lição espiritual para cada um de nós. O fato de que o relato do Evangelho só fala da barca de Jesus, da barca que estavam os discípulos de Jesus, e diz que o vento era contrário. Eu aqui ouso dizer que aquelas outras barcas provavelmente estavam tranquilas. Mas a barca daqueles que escolheram estar com Jesus, elas têm nesse mundo o vento contrário. É o vento contrário. Então nós estamos aí na maior das lutas. Nós estamos vivendo hoje de maneira muito especial e muito acirrada a perseguição a nós cristãos. Nós estamos vendo tudo que está acontecendo com a Canção Nova e há aqueles ainda que dizem, né? Religião e política não se misturam. Será? Será? Será que agora a política, o governo não está diretamente interferindo na vida e na liberdade de nós cristãos? É algo para a gente pensar. Aqui não quero emitir nenhum juízo, mas eu estou olhando para o Evangelho e eu estou vendo que nós estamos num mar intempestuoso e que os ventos são contrários, mas são contrários exatamente àqueles que estão na barca de Jesus. Aqueles que estão fora da barca de Jesus, o vento é a favor. Exatamente porque eles não estão indo na mesma direção que aqueles que são os discípulos de Cristo. Então, por eles estarem indo na outra direção, o vento para eles não é contrário.
Ora, eles estão a favor do vento, mas nós que estamos remando, nós que estamos batalhando contra o vento, e olha, eu digo, esse vento, ele é forte, meus irmãos. Esse vento é muito forte. Então, nós que estamos caminhando contra o vento, nós que estamos caminhando em direção oposta ao vento, nós estamos sendo bombardeados nos dias de hoje. Mas veja, aqui fica algo para nós. É para a gente ficar apavorado? Não. Até porque São Paulo diz que a nossa luta ela não é contra homens de carne e sangue. A nossa luta é contra principados, é contra potestades, é contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. A nossa luta, ela é aí. É nesse campo que nós precisamos travar. Então, aquele político, aquela pessoa, aquela situação, eles não são os nossos inimigos, não. Eles são filhos amados de Deus. Mas muitos deles são impulsionados. E muitos deles estão a serviço do anticristo. Estão a serviço do demônio. Uns com sã consciência, outros apenas sendo inocentes úteis na mão do inimigo para poder ferir e prejudicar o povo de Deus. Para poder fazer esse vento ser ainda mais contrário à nossa vida. Então, meu irmão, então, minha irmã, nós estamos nessa luta. E eu digo para vocês, meus irmãos, essa luta ela vai ficar muito mais acirrada ainda. Mas, voltando lá, é para a gente ficar amedrontado? Não, Jesus disse, por que vocês são tão medrosos? Vocês não têm fé ainda? Então Jesus está dizendo que a fé, uma fé autêntica, teologal, genuína, nele, em Jesus, é a única coisa que vai nos colocar de pé diante de todas as adversidades. O Salmo vai dizer, 1000 cai à sua direita, 2000 à sua esquerda, você não será atingido. O outro Salmo vai dizer, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor. Aquele que coloca a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, de dia para guiar, de noite para guiar e proteger. Esse é o nosso Senhor. O Salmo 120 vai dizer, para os montes eu levanto os meus olhos. De onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor. Nós não esperamos de mais nada e de mais ninguém. Nós esperamos do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, veja, irmãos, nós temos um Deus que não perde batalhas. Se nós estamos olhando a coisa ao nosso redor e nós estamos vendo que o nosso barco está se afundando, nós estamos vendo que nós estamos naufragando, que já começou a entrar água dentro do barco e que a ventania é muito forte e que parece que Deus não está nem aí para o nosso problema, saiba, Deus com uma única palavra, Ele vai dizer silêncio, cala-te, e imediatamente as coisas voltam à calmaria. Com uma única palavra de nosso Senhor. Eu não sei o que você está passando, meu irmão. Eu não sei o que você está passando, minha irmã. Não sei quais são as suas lutas agora, desse momento. Talvez até você esteja num período de trégua, né? Mas saiba, 1 Pedro 5,8, vosso adversário o demônio, ele anda ao redor de vós, rugindo como um leão, buscando a quem devorar. Né? Então, quando lá Jesus foi tentado, diz a palavra que o demônio vai esperar uma outra oportunidade para poder vir e tentar de novo, para poder vir e tentar infernizar a nossa vida. Mas, como diz a palavra de Deus, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles permanecem firmes eternamente, porque eles estão alicerçados no Senhor. Então hoje, nesse evangelho da tempestade, eu quero dizer para você e quero pedir a nosso Senhor que Ele desperte em nós a fé. É a única coisa, e é a coisa que nós não podemos negociar, porque é a fé, é precisamente a fé que vai nos colocar de pé e que vai fazer com que a gente permaneça de pé diante do Filho do Homem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.